Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Talvez hoje eu vou dar uma tossida, uma espirrada. Tô recuperando dessa virose chata, mas tá tudo bem. Obrigado você que orou por mim, pela minha restauração. Hoje o Pipoca que me levantou. Hoje eu tô mole, mas nós estamos agarrados, né? Nós somos filhos de um Deus Pai Todo-Poderoso, que mesmo mediante a situação mais complexa e mais difícil, nós precisamos nos posicionar, né? Acho que é sobre isso. Bora compartilhar meu devocional com você. Deixa eu tomar aqui um gole desse café. Bora? Só um tiquinho. Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo esse arrastado e seduzido. Pancada. Eu queria ler para você bem aqui na minha King James, a partir do versículo 12. Vamos comigo. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Existe uma mera diferença entre tentação e teste de Deus. Que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido, e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse Deus presta mesmo, menina. Bora? Fuja das tentações. Existe uma história muito difundida na internet que fala sobre um sapo que é posto em uma panela com água e um fogão. Quando o fogo é aceso, o anfíbio permanece imóvel, pois a água esquenta lentamente, mas quando o animal dá por si, já é tarde demais. Essa história serve de analogia para o caso das tentações em nossas vidas, em nossa vida. A Bíblia diz que devemos fugir das tentações e não enfrentá-las. Na história contada, o sapo poderia ser simplesmente pulado para fora. Desculpa, gente. Na história contada, o sapo poderia ter simplesmente pulado para fora. Mas ele foi se condicionando à temperatura da água, até que por fim ele foi vencido por ela. A nossa inércia em relação às tentações nos levará lentamente a ceder ao erro que insistentemente bate em nossa porta, a ponto de nos acostumarmos e não vermos mais como algo errado. E assim nos sentirmos confortáveis com aquela situação. Um exemplo a esse respeito é a casa de tratamento de dependência química de mulheres. Durante os atendimentos realizados, o que fica evidente é que as pessoas acometidas desse mal não se tornaram dependentes do dia para a noite, sabe? E nem iniciaram com substâncias pesadas, mas com substâncias leves, de forma aparentemente inofensiva, sempre buscando um escape para aliviar a dor que algum trauma deixou. A partir de hoje, fuja de tudo aquilo que pode lhe afastar de Deus e não abra mão dos sonhos, projetos que Ele tem com a sua vida. E principalmente da sua salvação. Ei,
Decida se afastar daquilo e das situações e de pessoas e de lugares e de hábitos que lhe induzem ao erro. Sabe por quê? Porque se você não for radical com as tentações, elas serão bem radicais com você. Não enfrente as situações, fuja dela. O Tiago que escreve essa epístola é o irmão de Jesus, o brother, irmão biológico de Jesus. Aqui ele relata sobre a sabedoria, sobre uma vida de ação e de perseverança. Ele fala também sobre o chamado à alegria, sabe? Tiago relata aqui no capítulo que a alegria, ela nos capacita para enfrentar as provações. E que as provações nos geram paciência e a paciência nos gera maturidade espiritual. E que existe uma mera diferença entre tentação e teste, sabe? Ele explica que as tentações, assim como eu falei, são os nossos desejos, as nossas vontades carnais. E os testes do Senhor permite que passamos para nos aprimorar. Ele também fala que se pedirmos, Ele nos dá sem reservas sabedoria. É lindo, né? É lindo a gente saber que temos um Pai que quando pedimos, quando clamamos para Ele com o coração verdadeiro, Ele nos dá sem reservas. Quando eu fico acometida por alguma doença, eu fico muito sensível, sabe? E aí eu sinto mais falta ainda do meu pai. Da minha mãe eu nem sinto muita falta, me perdoem falar, mas eu perdi a minha mãe, eu tinha 13 anos e por mais que tenhamos um elo, o elo do meu pai é muito maior, sabe? E aí, ontem eu fui pra igreja, mas eu comecei a me sentir tão mal, cabeça pesada, e falei, meu Deus, mas eu fiz um compromisso que eu estaria aqui. Mas a gente tem que compreender também a diferença entre o que é físico e o que é espiritual, sabe? E aí eu vim embora e eu caí na tentação. Eu caí na tentação porque a gente é fraco, a gente é frágil, a gente é humano. E eu comi um pedaço de bolo de chocolate. E ali eu fiquei pensando que como, mesmo assim, caído em tentação, mesmo assim fazendo aquilo que não deveria ter feito, mesmo murmurando e reclamando por que eu não melhoro logo, mesmo perguntando ao Senhor por que essa febre não passa, Ele não deixa de nos amar, né? Seria tão simples se eu tivesse chegado, tomado meu banho e dormido, mas eu acreditei naquilo que o meu corpo e que o meu desejo queria, sabe? Eu comi o bolo. E se aquilo fosse um teste do Senhor, eu teria sido reprovada mais uma vez. E mais uma vez. E ao amanhecer, existe uma nova oportunidade de fazer tudo novo de novo, sabe? Eu não sou validada por Deus pela minha tentação de ontem, por ter sido gulosa e por ter perdido para minha compulsão alimentar, não. Eu não sou validada e amada por Deus por isso, mas sim por quem eu sou nele, por aquilo que Ele acredita que nós somos e quem é que Ele acredita que você é. Você é muito mais além do que as suas tentações. Muito, muito, muito mais. E todos os dias nós temos a oportunidade de nos conhecermos um pouquinho mais, sabe? Eu, como sou uma pessoa que tenho
que enfrentei ciclos depressivos, eu já consigo compreender um pouco quando eu estou... minha mente está querendo desbandear para esse lado. Quando eu fico mais sonolenta, mais preguiçosa, até partilhei com um amigo ontem, que eu fico muito frágil quando eu estou assim, me sinto só, me sinto carente. Ixi, uma chatice. E hoje, só de não ter levantado, na hora que o Senhor me chamou, já é algo para eu ficar ligado e conectado, entende? Isso é além do autoconhecimento, é o zelo e o cuidado do Pai com as nossas vidas. E sabe o que é mais belo? É que o Pipoca foi lá na cama, ele não pula na cama. Aí ele pulou, acho que ele, se ele pudesse falar, ele dizia, mulher, reage. Como eu digo, ele diria, te preserva, vambora. Como que eu falo algo tanto para as pessoas e não faço? Tiago também fala sobre isso, sobre a ação. Tiago fala que aquele que sabe da verdade e não a pratica é como uma pessoa que se olha no espelho e logo esquece da própria imagem. É em vão. Me perdoem a palavra, mas é hipócrita. É hipócrita. Então, que nesse dia de hoje possamos vencer as tentações, possamos vencer o orgulho, sabe? Possamos abrir mão das nossas vontades e viver as vontades de Deus. Eu tenho me envergonhado muito de algumas atitudes minhas em relação a uma pessoa que me feriu, que me magoou, e eu decidi não ser parecida com Jesus, com ela, sabe? Eu penso que Deus lá do céu deve ficar, eita, Estela, você não está sendo aprovada nesse teste mais uma vez? Ainda mais pela minha dificuldade de lidar com mulheres, né? Que eu já compartilhei com vocês. E ao invés de transbordar amor, eu transbordei desprezo na vida dela. E o Espírito Santo tem tanto me incomodado, sabe? Mas o orgulho tem estado tão vivo dentro de mim. E eu percebo como que a porção minha ainda está tão grandona, habitada em mim, sabe? E todos os dias eu preciso fazer esse reteste. Todos os dias. Eu não estou sendo aprovada nesse teste de Deus. Mas isso não tira de mim a identidade de filha. Isso só prova que sem o poder, o zelo, o cuidado, o amor de Deus, a gente não consegue, sabe? E eu tomo um café com Deus e digo, olha Deus, eu não dou conta não. Eu não vou mentir pro Senhor. Eu não quero falar com ela, não quero olhar na cara dela, a minha vontade é... Aí eu conto pra ele, eu não vou contar pra vocês não. E... Deus, me dá amor, me transborda amor pra essa pessoa. E eu oro pela vida dela, pela família dela. E que o Senhor me capacite a passar desse teste no dia de hoje. E é um dia de cada vez, porque o verdadeiro evangelho de Deus diz que devemos suportar em amor uns aos outros. Você é capaz disso? Você tem conseguido exercer isso? Eu não. Eu não. E que o Senhor nesse dia possa nos capacitar a derramar esse amor que suporta uns aos outros em amor. Que não despreza, não humilha, não questiona, não julga, não condena, não magoa, não machuca, não fere, não declara palavras depreciativas, mas só sabe amar.
Que nós possamos alcançar este lugar no dia de hoje, sabe? Desse amor que não tem entendimento, não tem altura, não tem largura e nem profundidade, que nos alcança e que pode habitar dentro de nós. Porque tem pessoas que são tão fáceis de serem amadas, né? O meu pai era um cara muito fácil de ser amado. Meu pai falava crocodilo. Que nós possamos nos encher dessas pessoas que são fáceis de serem amadas. Que com elas nós aprendamos a amar aqueles que não são tão fáceis. Deus te ama. Que você possa ser amor nesse dia de hoje. Que você vença as tentações nesse dia. Que você não seja paralisado pelas circunstâncias difíceis que o dia tem derramado. Que você possa ver isso como um teste diário do Senhor. Sabe como eu fazia antes? Eu anotava no final do dia as minhas dificuldades e as coisas que eu fazia que não era parecido com Jesus. E aquilo me constrangia tanto, porque eu estava tão distante de ser parecida com Jesus. E eu ia falando, Estela do céu, tu é muito ruim. É interessante. Hoje eu já busco escrever aquilo que eu faço que é parecido com Jesus, sabe? E aí eu conto pra Deus e digo, Deus, eu só tenho uma filha muito gente boa. É brincadeira. Mas o Senhor se alegra da gente, sim. Ele se alegra da gente. Ele acredita na gente. Ele acredita na gente porque Ele nos gerou com coisas incríveis para que sejamos e exalamos isso para as pessoas. Então, Ele acredita, Ele valida, Ele confia em mim e você. Deus não tem muito juízo não, né, gente? Bora para mais um dia. Não desiste, não desanime, sorria. Seja luz aonde você for, sabe? Lembre-se que os confrontos, as dificuldades geram paciência e a paciência gera uma maturidade espiritual. Lembre-se que quando você pede a sabedoria do Senhor, Ele dá e dá em abundância. E você nunca esqueça de ser e estar neste lugar de busca da sabedoria do Pai e de alcançar a paciência, a mansidão, a tolerância. E isso vai derramar sobre você empatia, amor, o amor que suporta. Eita pancada! Amanhã bora ver se eu venci o teste de hoje. Eu conto pra vocês. Deus te ama. Você é parecido com Jesus. Não se esqueça disso. Shalom.